Tem no vapor aí, Maria? Parece uma chaminézinha de trem. Tô de volta pro... Ok, vamos lá então. Eu vou ler O Pequeno Príncipe, aí a gente já vai para o livro. Só finalizem na casa de vocês, gente, que eu não falei da lição. Nem era lição, né? Mas vocês só vão finalizar aí, tá? Vou mostrar aqui. Melhor mostrar no livro, né? Peraí. Compartilhar aqui. Vocês Finalizar. vão finalizar a página 134, tá? O que vocês aprenderam, tá? Sobre os diferentes usos do solo aí, vão observar a imagem e identificar nela o que se pede a seguir, tá? Quais são os diferentes tipos de uso do solo? Então, vão observar lá no fundo o trator, o que será que ele está fazendo? Aqui o carro, olha as casas, né? A cidade, desse outro lado verde aqui, o que será, né? O que será que pode ser? Então, quais são as práticas que podem degradar o solo, que nós vimos nas atividades anteriores, ok? O que pode estragar? C. As práticas que conservam o solo. Quais são as práticas para conservar o solo? Nós falamos sobre o plantio direto, certo? Falamos lá sobre o que mais? Sobre a curva lá, né? Curvas de nível, sobre a destinação correta dos resíduos, né? O aterro sanitário, tem lugar certo, ok? Sobre a manutenção aí da vegetação, tá? Então, vocês vão responder aí depois. Ô, Pro, Oi, gente. só vai ter mais essa aula? É. Então, vamos lá. Vou abrir aqui. Deixa a professora ficar... Oi, Bia. Ah, Oi? eu ia falar deixar a professora em paz. Eu tô em paz. Mas aí eu me confundi com a Manu. Então, vamos lá. Aqui. Então, ele visitou aí o planeta onde tinha o acendedor de lampião, lembra? Lembram disso? E agora ele vai para o Achei engraçado. planeta, para o planeta, olha lá, o sexto planeta. Era 10 vezes maior. Era habitado por um velho que escrevia livros enormes. Vamos ver aí. Olha aí, esse senhor escrevendo os livros aí enormes. Bravo, eis um explorador, exclamou ele, logo que viu o príncipezinho. O príncipezinho assentou-se na mesa, ofegante. Já viajara tanto. De onde vens? Perguntou-lhe o velho. Que livro é esse? Perguntou-lhe o príncipezinho. Que faz o senhor aqui? Sou geógrafo, respondeu o velho. Que é um geógrafo? Perguntou o príncipezinho. É um sábio que sabe se onde se encontram os mares, os rios, as cidades, as montanhas, os desertos. É bem interessante, disse o príncipezinho. Eis, afinal, uma verdadeira profissão. E lançou um olhar em torno de si no planeta do geógrafo. Nunca havia visto o planeta tão majestoso. O seu planeta é muito bonito. Haverá oceanos nele? Como hei de saber? Disse o geógrafo. Ah, o príncipezinho estava decepcionado. E montanhas? Como hei de saber? Disse o geógrafo. E cidades, e rios, e desertos? Como hei de saber? Disse o geógrafo pela terceira vez. Mas o senhor é geógrafo? É claro, disse o geógrafo. Mas não sou explorador.
Há uma falta absoluta de exploradores. Não é geógrafo que vai contar as cidades, os rios, as montanhas, os mares, os oceanos, os desertos. O geógrafo é muito importante para estar passeando. Não deixa um instante a escrivaninha. Mas recebe os exploradores, interroga-os, anota as suas lembranças. E se as lembranças de alguns lhe parecem interessantes, o geógrafo estabelece um inquérito sobre a moradia do explorador. Por quê? Porque um explorador que mentisse produziria catástrofes nos livros de geografia, como o explorador que bebesse demais. Por quê? Perguntou o príncipezinho. Porque os bêbados veem dobrado. Então o geógrafo anotaria 2 montanhas onde há uma só. Conheço alguém, disse o príncipezinho, que seria um mau explorador. É possível. Pois bem, quando a moralidade do explorador parece boa, faça uma investigação sobre a sua descoberta. Vai se ver? Não, seria muito complicado, mas exige-se do explorador que ele forneça provas. Tratando-se, por exemplo, de uma grande montanha, ele trará grandes pedras. O geógrafo de súbito se entusiasmou. Mas tu vens de longe, tu és explorador, tu me vais descrever o teu planeta. E o geógrafo, tendo aberto o seu caderno, apontou o seu lápis. Anotam-se primeiros a lápis as narrações dos exploradores. Espera-se para cobrir a tinta, que o explorador tenha fornecido provas. Então, interrogou o geógrafo. Oh, onde eu moro, disse o príncipezinho, não é interessante, é muito pequeno. Eu tenho 3 vulcões, 2 vulcões em atividade e um vulcão extinto. A gente nunca sabe. A gente nunca sabe, repetiu o geógrafo. Tenho também uma flor. Mas nós não anotamos as flores, disse o geógrafo. Por que não? É o mais bonito. Porque as flores são efêmeras. Que quer dizer efêmera? As geografias, disse o geógrafo, são os livros de mais valor. Nunca ficam fora de moda. É muito raro que um monte troque de lugar. É muito raro um oceano esvaziar-se. Nós escrevemos coisas eternas. Mas os vulcões extintos podem se reanimar, interrompeu o príncipezinho. Que quer dizer efêmera? Que os vulcões estejam extintos ou não. Isso dá no mesmo para nós, disse o geógrafo. O que nos interessa é a montanha. Ela não muda. Mas o que quer dizer efêmera? Repetiu o príncipezinho, que nunca na sua vida renunciara a uma pergunta que tivesse feito. Quer dizer ameaçada de própria desaparição. Minha flor está ameaçada de própria desaparição? Sem dúvida. Minha flor é efêmera? Disse o príncipezinho, e não tem mais que 4 espinhos para defender-se do mundo. E eu a deixei sozinha. Foi seu primeiro movimento de remorso, mas retomou coragem. Que me aconselhas? Que me aconselha a visitar? Perguntou ele. O planeta Terra, respondeu o geógrafo. Goza de grande reputação. E o príncipezinho se foi, pensando na flor. Então, na próxima aula, eu vou ler sobre o 7º planeta. Qual é o 7º planeta que ele vai visitar? A Terra. A Terra. E o Senhor explicou lá para ele o que é efêmera? Não?
Ele explicou ou não explicou? Explicou. E o que quer dizer efêmera? Eu só lembro da desaparição, mas eu não lembro. Isso, muito bem, Bia. Quer dizer lá, né? Ele deu um exemplo que os vulcões dele, né? A flor, no caso, pode ser efêmera, porque ela pode desaparecer, ok? Então agora vocês vão para o livro de língua portuguesa. Isso, esse aí. Vamos lá, página 166. Deixa eu pegar aqui, eu deixei aqui atrás. Será que Oi? Não entendi, tá travando, Isadora. Tá mesmo, a sua voz também. Então vamos tá lá, esperar, ela vai conectar, aí ela fala depois. Consegue terminar todos os livros? Não ouvi, Isa, nada do que Sua você tá voz falando, tá travando. tá travando. Então vamos lá. Voltem, por favor, antes da gente iniciar o capítulo 11, nessa unidade que eu pedi para vocês pularem. Então, usando as sílabas a seguir, vocês vão formar as palavras que eu ditar, tá Falando bom? muito aqui pra mim. Vamos Sabe o lá? que eu posso falar agora? É que tava caindo na internet aquela hora. Oi, Isadora. É que eu perguntei se até o dia 18 começam essas férias, a gente consegue terminar todos os livros. Eu acho que não, que é muita coisa ainda. Vai depender de vocês. Então, o que que eu fiz? Hoje, por exemplo, eu deixei gravado uma aula de história, tá bom? Então, depois que terminar aqui, vocês já acessem a aula de história que eu finalizei o capítulo 9. Aí amanhã eu vou introduzir o capítulo 10 e se for preciso eu vou deixar algumas aulas gravadas, tá? Pode falar, Maria Fernanda. Professora, eu já tô assistindo o vídeo. Ótimo, muito bem. Tá? Então, para vocês não perderem os conteúdos, se vocês colaborarem nas aulas, a gente termina tranquilo aí o livro. Só que não dá para ficar interrompendo toda hora, né? Que às vezes a professora está explicando, aí alguém quer falar, aí a professora tem que voltar a explicação, tá bom? Então vamos lá. Vou ditar aí. Posso ditar? Posso? Então vamos lá. Vocês vão usar essas sílabas aqui se tiver dúvida, tá bom? Então, a primeira palavra, vocês vão escrever aí, paciente. Paciente. Assim, pro... Depois vocês vão corrigir, tá? A próxima palavra, podem usar vírgula. Não mostre, Luiz Felipe, depois você vai corrigir. Cenoura. Cenoura. Sofia, não estou vendo você escrever. Paciente, já falei. Cenoura. Professora, vou escolher. Vírgula. Eu vou escolher um em cada linha. Eu acho que dá. Recibo. O quê? Recibo. Recibo? Consultem aí as sílabas. Recibo. Nossa, que palavra estranha. Bacia. Bacia.
Bacia. E a última palavra, aquarela. Quê? Aquarela? Sim. Então, vamos lá. Aqui nós temos várias sílabas. Pá, se, si, re, ba, ca, da, a. Quá, em, co, fo, qui, tan, ta, que. Ca, por, no, si, te, ra, jo, la, re, co, quei, i, bo, gen, co e sa. Dava para formar outras palavras? Tava, prof. Sim, Coragem. né? Isso. Olha lá, Manu falou uma. Coragem. Sim. Que mais? Deixa eu pensar. Com C e com Jornal. QI. Mas com C e com QI. Tá. Que. Olha lá. Que. E. Queijo. Queijo. Então agora eu vou aqui escrever as palavras, tá? E vocês vão conferir. A primeira foi paciente. Qual foi a segunda? Cenoura. Terceira. Recibo. Olha lá, é cenoura. Recibo. Depois. Bacia. Que. Depois. Aquarela. Amarelo. A última foi aquarela? Sim. E aquarela. Todas estão aí nos quadrinhos, ok? Todas as sílabas, tá? Ok aí? Limpando aqui, vamos já para o próximo. Então, do outro lado do mar, o que vocês estão vendo aí nessa imagem? O Brasil com... Será que é o Brasil aqui? Não. África. Por que a África? Porque tem, tipo, vários animais da África. Tem moças vestidas com roupa da África. E qual é a cor Tem algumas predominante? Quais culturas são aí. as cores aqui que predominam? Laranja, amarelo, Vermelho. vermelho, branco, Isso. Muito marrom. bem. Então, o que eu sei? Vamos ver aí. Quais símbolos são representados na ilustração? Quais são as imagens aí? A Manu já falou alguns aí, né? Uhum. Então, são aqueles que estão compondo aí. Olha lá, o elefante, né? Porque tem safari, tem girafa, tem vários animais, né? Macaco. Agora, número 2 aí. Segunda pergunta. Que desenho esses símbolos formam? Juntando aí, vocês falaram qual é o mapa que aparece? África. Ok. As cores usadas nós já conversamos. E o que mais chamou a sua atenção na imagem? Deixa eu ver. Eu O acho que meu- foi a mulher A mulher? negra. Aham. Acho que foi o lugar, as pessoas. Eu acho que foi os animais, pro. Onde? Tá Certo. fazendo símbolo aonde é a África. Tá. Então, o que você imagina que o título da unidade significa? Do outro lado do mar. E a gente tem que atravessar o mar. É.
Eu acho que do outro lado do mar, todos é a África. Eu acho que é. Eu não Ah, sei. é? Vamos ver então. A gente precisa numa ilha. para chegar na África. Oi? Vou mostrar uma imagem aqui para vocês. Olha lá. Qual que é o título mesmo? Pro, não dá pra ver essa imagem. Eu não mostrei ainda, Manu. Calma aí. Ah, tá. Qual é o título? Do outro lado do Do mar. lado do mar. O Luiz Felipe, a princípio, quando viu, ele falou que seria o... Mas é África. Ô, prof, mas quanto de distância tem mais ou menos? Ah, Luiz Felipe. Você falou que era o Brasil, né, a princípio. Então, o Brasil, vocês estão vendo aí o planisfério? Então, aqui nós temos o Brasil, certo? O que que é esse azul aqui, que está entre o Brasil e a África? Oceano Atlântico. O oceano. Então, aqui onde... tá vendo que eu estou passando uma lupa perto Sim. aqui do Brasil? Uma Então, lupa aqui a pequena. gente fala que é a costa litorânea, porque é banhada pelo mar, né? Uhum. Aí já vem o oceano, a mesma coisa aqui desse lado da África. Se a gente observar, até parece, se o Brasil fosse... O Brasil é menor que a África, né? Comparando aí a imagem, ok? Então, por isso que o Luiz Felipe confundiu aí, né, Luiz Felipe? Mas logo deu para perceber que não era o Brasil por causa das cores, daquilo que compõe aí a ilustração, ok? Se fosse o Por que Brasil, que seria fala no do azul. outro lado do mar, então, o título? Professora, Atravessar o mar para chegar na África. Muito bem, e nós moramos no Brasil. Brasil, continente americano, cercado de oceano. Olha lá, não é oceano? Sim. Por todo o planeta? Nossa, prof, meu Viu? tio teve que professora, voltar Oi, pra Isadora. Brasil. se fosse o Brasil, tipo, seria algumas cores mais, sei lá, azul, amarelo. É? Então vamos lá. Sim. Agora, na página 168. Eu vou dar um tempinho aí para vocês fazerem a leitura. 5 minutos, tá? Tá. Por que a cobra muda de pele? Serra Leoa, África Ocidental. Podem ler. Professora, como a gente entrou às, pera, às 4 horas? Pera, A gente não entrou às 4 horas, agora são Gente, lembra que eu 4. falei lá no começo que se a gente ficar conversando, a gente não consegue finalizar? Então vamos lá, cada um fazendo a leitura.
Prof, se minha câmera desligou é porque Tá bom, caiu Manu. aqui. Certinho. Acontece às vezes. Prof, já li. Ok, pode dar continuidade, depois você volta junto comigo. Tá bom, posso ler a guia? Sim. Ô, Pro, já terminei de ler o texto e o Você Sabia. Mais 1 minuto e eu começo a leitura. Pronto, Prof. Pronto? Vamos lá. Então, vamos lá na nossa leitura. Por que a cobra muda de pele? Serra, Leoa, África Ocidental. Só de fazer a leitura do título, a gente já sabe do que vai tratar o texto? Quando vocês leram aí o título, já dava para saber sobre o que iria falar? Sim, Por quê? sobre Porque a lenda. Podem falar. é por causa que ele já fala que vai falar sobre porque a cobra. Ele já fala, tipo, ele já fala que a cobra. Porque a cobra muda de pele. Só que daí no texto ele vai falando, contando os detalhes. Então vamos lá. Vou ler aí, ok? No começo, a morte não existia no mundo humano, porque Deus a mantinha junto a si. Mas a morte tanto pediu a Deus que ele acabou aceitando sua súplica e a deixou partir. Com isso, ela adentrou o mundo e afetou a vida de todos os seres vivos. Por essa razão, Deus fez uma promessa ao homem. Apesar de a morte ter entrado no mundo, o homem ganharia novas peles, que poderiam ser vestidas assim que os corpos envelhecessem, e desta forma enganariam a morte. Deus colocou estas novas peles em um cesto e pediu ao cachorro que as levasse ao homem e sua família. O caminho era longo e no meio do caminho o cachorro começou a sentir fome.
Por sorte, ele encontrou outros animais que estavam dando uma festa e, muito contente com sua boa sorte, se juntou a eles e desfrutou de todo o banquete. Depois de comer fartamente, o cachorro deitou-se embaixo da sombra de uma árvore para descansar. Foi nesse momento que uma cobra, dessas bem espertas, se aproximou dele e perguntou o que havia no cesto que ele trazia consigo. O cachorro, já meio sonolento, contou toda a história. A cobra, que ficou tão interessada no conteúdo do cesto que decidiu que pegaria para si. E foi o que aconteceu. A cobra ficou a espreitar o cachorro e, quando este adormeceu, apanhou o cesto e fugiu silenciosamente. Quando o cachorro acordou e não encontrou o cesto, ficou muito preocupado e, mais do que depressa, começou a correr em busca do homem para lhe contar o que havia acontecido. O homem ficou muito bravo com o acontecido, procurou por Deus e lhe contou toda a história, pedindo que Deus obrigasse a cobra a lhe devolver as peles. Deus, porém, respondeu que não poderia fazer tal coisa. Essa decisão causou grande revolta ao homem, que passou a odiar mortalmente a cobra e, sempre que cruza seu caminho, procura maneiras de exterminá-la. Por sua vez, a cobra evita o homem e guarda bem escondido o cesto, usando-o para trocar de pele sempre que sente que está envelhecendo. Então, o que significa a palavra fartamente? Fartamente é generosamente à vontade. Isso. E o que é espreitar? Observar sem ser visto e espionar. Isso foi o que a cobra fez, né? Ela ficou ali só esperando o momento, certo? Só espionando. Então, você sabia? A pele das cobras é formada por duras escamas que protegem o animal contra a perda de água e afetam seu crescimento. Por esse motivo, esses animais se livram da camada superficial de sua pele, para que uma nova camada possa crescer. Assim, as cobras conseguem aumentar de tamanho. Esse fenômeno se chama muda ou equidise. Para saber mais sobre o assunto, vocês podem conferir aí no portal, tá? Então, ideias em construção. Vamos lá. O que vocês acharam aí do texto? Eu achei criativo. Interessante, criativo? Da minha parte. Vocês já haviam feito a leitura de uma história parecida? Não. Não? Não? Ok. Os povos africanos têm como tradição a contação de histórias. Você já ouviu algum conto de origem africana? Não. Nenhum? Não ouviram? Você conhece a história de como os africanos foram trazidos para o Brasil? Conhecem? Como que eles foram trazidos para o Brasil? Eles foram pegados pelos portugueses. Muito bem, Bia. Índios, eles não queriam trabalhar, então eles pegaram os africanos para serem escravos. Isso, então olha só, atravessar o mar, né? Eles vieram de navios, né? Umas barcas grandes e vieram no porão desses navios, né? De uma forma muito injusta, né? Tirar de um lugar onde eles não queriam sair, que era o país de origem, e vieram para cá para ser escravos, né? Então, uma situação muito difícil. Tantos índios também passaram por isso, os negros africanos. E você saberia dizer quais traços da cultura brasileira, como esporte, culinária, moda e música, têm origem africana? Nós trabalhamos aí em ciências. Um esporte aí que tem a prática africana?
Tem a cultura da África? Que vocês estudam. Oi? Conga. Congada? Mas era da África que veio ou era da Espanha? Lembram que eu falei no livro de ciências, quando a gente estava trabalhando com os sentidos da audição, que eu mostrei alguns instrumentos? Capoeira. A capoeira foi trazido da África, é cultura deles. As lendas também a gente pode falar que é cultura, né? Cultura deles, porque a gente conhece algumas, vocês vão se lembrar. Na próxima aula eu vou falar mais, tá? Então vamos lá. Nós temos menos de 3 minutos, mas conseguimos aí iniciar. Olha só, eu tinha colocado lição da página 259 a 260, mas vocês já fizeram, tá? Então, eu vou falar dessas páginas aí, o que vocês vão fazer hoje, tá? Então, número 2, vocês vão ler, tá? O texto que você leu é uma lenda de origem africana. Vocês vão localizar no texto os seguintes elementos. Qual é o título da lenda? E qual é o país de origem? Só sei do país de origem. Ah, mas qual é o título? Volta lá, no começo da história, da lenda que vocês leram. Por que a cobra não muda de pele? Isso, essa é a lenda, o título. E o país de origem? África Ocidental. Isso, mas lá na frente está escrito o quê? Da África Ocidental? Olha lá, do lado do título. Serra Leoa. Então tem que colocar tudo, tá? Então, se não der tempo para a gente terminar, gente, vocês vão fazer aí de lição, tá? Como a gente está aí na lenda, vocês vão dar continuidade, tá? Até a página 72, ok? 173, desculpem. Tá bom? Até 173. Aí na quarta-feira a gente começa a partir daí. Continua. 3. Releia o texto e responda. A lenda apresenta exatamente a época em que os acontecimentos se passaram? A gente sabe qual a data, quando foi? Será que dá detalhes? Ou marca um tempo impreciso? Hã? Fala a data, o dia, o mês, o ano? Não. Não, né? Então, ele marca o quê? Um tempo impreciso. O que fala ali? Como que começa aí? Então, vocês vão colocar aí a resposta, né? Que não. Que a lenda apresenta um tempo impreciso. No começo. Não é assim que começa? No começo, quando? Não sei. Só sei que nessa época não existia a morte no mundo. Não vai dar tempo para a gente continuar mais, ok? Então, vocês podem fazer até a página 173, tá bom? 25 anos. Beijo.